A declaração pré-preenchida veio para facilitar a nossa vida aí na hora de fazer o imposto de renda, mas tem alguns cuidados que você precisa tomar caso escolha começar a sua declaração utilizando a pré-preenchida. Por isso, fique até o final do vídeo, porque os dois últimos casos são os que mais podem te colocar na malha fina do imposto de renda. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, sou contadora, professora da Escola Contábil, e nesse vídeo eu vou te explicar o que é a declaração pré-preenchida, como ter acesso a ela e quais riscos que você pode correr aí, cuidados, que você precisa ter ao utilizar esse modelo preenchido automaticamente pelo governo. Então, gente, a declaração pré-preenchida nada mais é do que o governo reunir as informações que ele já tem sobre você e colocar à sua disposição. O governo, ele já solicita às empresas que enviem informações dos seus colaboradores, por exemplo. Então, se você trabalha em regime assalariado pela CLT, a sua empresa ela tem que enviar todo ano para o governo um relatório discriminado, o quanto que você recebeu de salário, o quanto que você contribuiu para a previdência, o quanto que foi retido de imposto de renda, o quanto que você recebeu de 13º, de férias e de quaisquer outros rendimentos a título ali do seu vínculo empregatício. Então, o governo ele já tem isso em mãos porque as empresas já enviam. Outra informação que o governo tem também são os pagamentos médicos. Por quê? Porque os médicos e todos os profissionais da saúde, planos de saúde e hospitais, eles precisam enviar ao governo também as informações de recebimentos que eles tiveram durante o ano. Então, se você pagou um plano de saúde, por exemplo, a administradora desse plano teve que informar para o governo que recebeu X valor de você, do seu CPF, e aí esse valor o governo já tem em mãos. Os cartórios, por exemplo, também informam para o governo os imóveis que tem registrados no seu nome. Então, ele fala assim, olha, o fulano tem esse imóvel aqui registrado nesse cartório, então o governo já sabe dessa informação também. Uma outra informação que eles também têm em posse são as informações bancárias, porque os bancos também têm a obrigação de enviar ao governo as movimentações financeiras dos seus clientes e também informar os saldos que eles tinham, quanto que renderam as suas aplicações, as suas contas e assim por diante. Então, só aí a gente já viu que o governo tem várias informações a nosso respeito. E na época de imposto de renda, ele fica só esperando que você declare essas informações e também faça ali alguns ajustes para verificar se você vai ter imposto de renda a pagar ou a restituir. Então, o que é a declaração pré-preenchida? Ele pega essas informações que ele já tem em mãos e preenche automaticamente na sua declaração de imposto de renda da pessoa física. Ficou muito mais fácil agora. Antes, a gente tinha somente algumas informações preenchidas automaticamente pela pré-preenchida. Hoje, a gente já tem muito mais informações. Como utilizar aí dessa declaração pré-preenchida? Para isso, você vai começar a sua declaração no programa e lá vai ter uma opção para você começar com a pré-preenchida. É só clicar lá. E aí você vai fazer o login na sua conta Gov, nível prata ou ouro, ou ainda, se você for profissional contábil, o certo é você fazer por procuração, ao invés de utilizar aí os dados do cliente. Para fazer a procuração, o cliente vai lá no ECAC, cadastra ali uma procuração, ele também precisa ter a conta Gov nível prata ou ouro, e você, como contador, também precisa ter o certificado digital. Ele vai lá e cadastra essa procuração. Com ela, você também pode ter acesso à declaração pré-preenchida do cliente e também a todos os serviços do imposto de renda para poder acompanhar se a declaração foi bem sucedida ou não, por exemplo. Então, a declaração pré-preenchida é uma declaração que já vem preenchida automaticamente com algumas informações que o governo dispõe, e para utilizar dela é só você selecionar, quando você for iniciar a sua declaração, que você quer começar com a pré-preenchida. E aí você vai fazer o login com a conta Gov nível prata ou ouro. Então, se você decidiu aí optar pela declaração pré-preenchida no seu imposto de renda, é necessário ficar atento a alguns pontos, principalmente aos seus rendimentos, aos seus pagamentos e despesas que foram inseridos, principalmente as despesas médicas, e também os rendimentos das suas aplicações financeiras, porque pode ter algum erro nisso. Se você identificar algum erro, alguma coisa que não foi efetivamente paga por você, você tem que excluir essa despesa, essa informação, para não ter problemas com o fisco. Então, gente, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado com a pré-preenchida é a respeito das aplicações em bolsa de valores. Quando você faz um investimento em alguma determinada empresa listada em bolsa, você tem duas formas de ser remunerado por aquele investimento. Ou a empresa vai te pagar juros sobre capital próprio, que ele tem tributação de imposto de renda exclusivamente na fonte, ou seja, quando você receber aquele rendimento, aquele provento, ele já vai estar líquido de imposto de renda porque a empresa já reteve esse pagamento. A segunda forma de receber, de ser remunerado por uma ação é pelos dividendos. Os dividendos, eles são isentos de imposto de renda. Então, duas formas de ser remunerado por ações: JCP, que são juros sobre capital próprio, ou dividendos. Se você tiver operações em bolsa, você vai perceber
perceber que o juro sobre capital próprio, geralmente ele já vai vir preenchido automaticamente na pré-preenchida, mas os dividendos não. Então tome cuidado, porque está acontecendo esse erro também de vir só o juro sobre capital próprio preenchido, os dividendos não. Em fundos imobiliários, se você tem investimento de fundos imobiliários, o rendimento desse fundo também está sendo preenchido automaticamente, mas vale a pena conferir se todos os seus rendimentos foram devidamente preenchidos. O segundo erro que a gente identificou é o saldo de criptomoedas. Essa é uma novidade também para esse ano. O governo ele tá conseguindo puxar automaticamente os saldos em criptomoedas que você tenha, mas esses saldos eles estão vindo errados, então vale a pena conferir lá na ficha bens e direitos aquele saldo que foi informado ali a título de criptomoedas, porque ele pode estar errado também. E se você deixar com um valor incorreto, vai ter problemas com o governo. O terceiro ponto que você vai precisar prestar atenção é referente aos aluguéis pagos e recebidos. O governo, ele também está importando automaticamente os aluguéis recebidos via Carnê-Leão. Se não houve o preenchimento do Carnê-Leão, ele também está preenchendo automaticamente, mas você tem que tomar cuidado, porque se você recebeu ali mais de R$ 1.903,98 de aluguel, precisava preencher o Carnê-Leão retroativamente. Então, se você não preencheu durante o ano, vai lá no Carnê-Leão, no ECAC, e preenche o Carnê-Leão, paga o devido imposto e depois importa essas informações para a declaração. Se você fez o Carnê-Leão, ele já vai estar automaticamente importado também na declaração. Isso veio para facilitar bastante. Outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é com relação aos saldos bancários. As instituições financeiras, os bancos, eles também estão informando automaticamente os saldos de conta, mas com algumas informações divergentes também. Então tome cuidado com isso. Verifique, pegue o informe bancário lá com a sua instituição, com o seu banco, para você ver se realmente foi declarado aquele valor corretamente e se os rendimentos dessas aplicações, por exemplo, aplicações de renda fixa ou aplicações em poupança, por exemplo, foram preenchidos devidamente também, para você não ter problemas. E por último, o que a gente mais tem visto vir errado na declaração pré-preenchida é com relação aos pagamentos. Tome muito cuidado com isso, gente. Por quê? Porque o governo, a gente viu que ele recebe as informações dos planos de saúde e de despesas médicas, por exemplo. Então, vamos supor que eu, Ana, fui lá e fiz uma consulta num oftalmologista. Eu paguei, em primeiro momento, eu paguei essa consulta com os meus recursos. Mas depois, a empresa em que eu trabalho reembolsou, fez o reembolso para mim dessa despesa. Então, efetivamente, ela não saiu do meu bolso, certo? Mas quando você vai colocar a pré-preenchida, vai se utilizar da pré-preenchida, esse valor, essa despesa pode estar constando lá, tá? Então, se ela foi reembolsada, você vai precisar excluir essa despesa. Mesma coisa com os planos de saúde que foram devidamente pagos pela empresa ou por alguma outra pessoa que não foi você. Nesse caso, se não foi desembolsado por você, se não houve a saída de recursos da sua parte, você não pode deixar isso na sua declaração. Isso aí, gente, é certeza que cai na malha fina. Então, tome muito cuidado com esses pontos. A pré-preenchida, ela veio para facilitar muito, mas a gente precisa se atentar a algumas informações aí que podem estar divergentes, certo? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui, já compartilha com alguém que vai declarar imposto de renda, e se você precisa declarar esse ano, tem medo aí de fazer alguma coisa errada, quer contar com profissionais altamente capacitados para te ajudarem, conte com a gente aqui do Contabilidade Facilitada Assessoria. É só clicar no link aqui da descrição e entrar em contato com o nosso time. E se você é profissional contábil, estudante aí de contabilidade ou tá se aventurando a fazer declarações de imposto de renda, conheça o curso IRPF de A a Z. São mais de 25 horas de aulas 100% práticas e muito didáticas para você aprender a fazer declarações mesmo que você nunca tenha feito, certo? Então, conte com a gente aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado, esclarecido muitas dúvidas para vocês sobre a pré-preenchida, que é muito útil, mas temos que tomar alguns cuidados. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.